Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês qual que é o melhor investimento para iniciantes, tá? Não só para iniciantes, como também para quem já investe faz um tempo, tá? Quem já se considera mais nível intermediário, mais avançado, tá? E sem mais enrolação, tá? O tipo de investimento que eu vou falar para vocês, muita gente já deve imaginar que sejam os ETFs, né? Ainda mais quem já investe há um tempo sabe que ETF normalmente é um investimento mais para iniciantes, mas já eu vou explicar para vocês por que esse é um tipo de investimento que deveria ser padrão para a carteira de todo mundo, tá? Então, caso você ainda não saiba, aqui eu vou fazer uma introdução sobre o que é o ETF, tá, pessoal? O ETF, ele é um fundo de investimento negociado em bolsa de valores, ou seja, é como se fosse um condomínio de investidores que está ali disponibilizando recursos, né, para poder comprar ativos. E aí é um conjunto de ativos que é comprado através de uma gestora, e eles fazem todo esse gerenciamento desse fundo de investimento, tá? Dessa forma, pessoal, então, o ETF, ele vai estar sempre o mais diversificado possível. Essa é a ideia, de forma que você não precise pontualmente ficar analisando determinado ativo, tá? Você compra um ETF e aí a gestora por si só, daquele ETF que você escolheu, vai estar ali normalmente replicando algum índice de referência, tá? E falando em índice de referência, eu coloquei aqui como exemplo o SP500, tá? Quem não sabe, o SP500 ele é o índice de referência aí que basicamente engloba as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, tá? Então eles pegam as 500 maiores empresas, né, colocam em um índice de referência e a gente consegue ver, como eu mostro aqui no gráfico para vocês, qual que é o desempenho dessas empresas ao longo do tempo. Tá? Aqui eu peguei o gráfico desde 97, né? Então vocês podem ter um pouco mais de noção. Você pode perceber que durante algum período de crise o gráfico naturalmente cai, tá? Como é o caso aqui de 2008, por exemplo. E aí depois tem movimentos de subida, descida natural aí do mercado de ações, tá? E aí, dessa forma, vocês também conseguem perceber que esse tipo de investimento de renda variável, tá? Ele é sempre focando o longo prazo, tá, pessoal? Imagina se você compra aqui, né, um ETF que replica o SP500, lá nos anos 2000, né, e resolve manter ele só até 2003. Né? Pode ver que teve uma leve queda durante esse período. Então, normalmente você quer comprar esse tipo de ativo quando você vai ficar pelo menos 10 anos ou mais, já que historicamente nenhuma crise durou mais do que uma década, né? Então o ideal é que você construa, né, compre um ETF pensando em construir ali uma carteira de aposentadoria, de previdência, né, uma carteira para o longo prazo, né, de fato, para poder acumular seu dinheiro, ok? Então aqui o índice de referência, o ETF, quando você compra, ele vai estar replicando algum índice desse tipo, tá? De forma que você fica bem diversificado, né? Imagina você ter na sua carteira de investimentos 500 empresas, né? Então é uma diversificação muito grande. E aqui, pessoal, eu trouxe algumas vantagens, tá? Para vocês entenderem como que realmente o ETF ele é o melhor investimento, tá? Então, primeira grande vantagem é a economia de tempo, porque naturalmente você não vai precisar entrar em empresa por empresa, analisando, né, fazendo acompanhamento semanal, mensal, que seja, tá? Você não precisa acompanhar ali o DRE, né, o demonstrativo de resultado da empresa, o fluxo de caixa dela, o balanço patrimonial, tá? Então isso aí economiza bastante tempo, porque naturalmente vai ter uma gestora por trás daquele fundo de investimento, né, desse ETF, fazendo todo esse trabalho por você, tá? E naturalmente também, quando você for aportar o dinheiro no início do mês, você também não vai precisar ficar fazendo aquele rebalanceamento de 40, 50 ativos que você tem na sua carteira de investimentos, porque uma carteira de ETFs, normalmente você vai ter poucos ETFs, aí vai se preocupar só em rebalancear eles ali, que é muito tranquilo também, tá? Então a economia de tempo é muito grande, porque você realmente não vai precisar ficar fazendo todo esse acompanhamento de sites de notícia para saber qual que é a oportunidade do momento, né? Nem ficar realmente despendendo seu tempo com essas finanças de forma geral, tá? Você vai ter seu controle natural das finanças ali, tá? E no início do mês você vai lá, aporta no seu ETF e pronto, tá? Então é uma economia de tempo muito grande. Como segunda vantagem, que tem relação com a terceira também, tá? É tanto a diversificação quanto a internacionalização da sua carteira de investimentos. Então você vai ver aqui pelo YouTube, muita gente falando também, muito influencer nessa área de finanças, falando que você pode dividir sua carteira em 50% Brasil, 50% exterior, né? Ou então ter toda a sua carteira no Brasil, o que não faz sentido, tá? Não existe nenhuma regra também que defina isso, tá? Mas naturalmente, quanto mais, né, exposto ao mercado global você tiver, melhor vai ser para a sua carteira de investimentos, tá? Porque você elimina muito risco específico do país, né? No caso aqui do Brasil, que tem muito risco político, risco fiscal elevado, né? Então a gente sabe disso, né? Pelo nosso histórico
aí principalmente na área da política, né? Então, você elimina bastante esse tipo de risco, tá? E aí você diversifica, né, com os ativos globais de fato. Tá? E o ETF ele te traz essa proporcionalidade de você estar investindo no exterior, né, de forma geral, pegando a economia global, ok? Baixo custo, tá? Porque naturalmente, como um ETF ele replica um índice de referência, o custo dele vai ser mais baixo, tá? A gestão passiva, ela naturalmente vai cobrar uma taxa ali de administração, de gestão bem abaixo do que a gente é acostumado, bem abaixo do que a gente vê aí em fundos imobiliários, por exemplo, né, que cobram às vezes taxas muito altas, né? Então o custo ele é muito baixo aí no caso dos ETFs, tá? Facilidade, porque naturalmente você vai escolher aquele ETF ali que ele replica tal índice, tal geografia, né, tal país, e aí pronto, você não vai precisar ficar tendo aquele acompanhamento, não vai realmente precisar ficar analisando a fundo, tá? Então é uma facilidade, uma eficiência muito grande que traz, né, até para controle da sua carteira de investimentos, tá? E por fim aqui a questão da liquidez também é algo que você não vai precisar se preocupar, porque o ETF em si ele sempre vai ter uma liquidez muito boa, tá? No momento que você for comprar, vender, sempre vai ter liquidez. Existem os formadores de mercado que trazem essa liquidez natural também, tá? Então não é um tipo de problema que você vai precisar se preocupar também, ok? Aí, diante de todas essas vantagens, eu quero mostrar para vocês como que a gente começa, então, de fato, a investir, né, a aderir a ter esse ETF na carteira, tá? Inclusive, eu fiz questão de botar, né, como base aqui, como exemplo, o ETF que realmente replica o globo inteiro, tá? E o índice de referência dele é esse daqui do FTSE Global All Cap, tá? É um índice que replica toda a economia global, tá, pessoal? Ele pega todo o mercado de capitais do mundo inteiro e coloca dentro de um fundo de investimento. E aí você fica realmente exposto à economia global. A tudo que acontece no mundo inteiro, você está exposto. E aí ele elimina 100% aquele risco específico do país. Tá? Claro, naturalmente, os Estados Unidos, por exemplo, ele é um país que tem uma grande proporção, né, no mercado de capitais, ele vai ter uma proporção maior também na hora aqui de escolher o índice, tá? Mas ele é uma base neutra aí para sua carteira muito boa, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei dois exemplos, tá? O ETF World 11, tá? E o ETF VT. O World 11, ele é um ETF que é negociado aqui na Bolsa Brasileira, então basta você ter um dinheiro ali, uma aplicação, né? Você ter realmente uma conta em uma corretora brasileira, tá? O ETF VT, ele é negociado lá na Bolsa de Valores americana, então você precisa ter conta em uma corretora estrangeira, tá? No final do vídeo ali eu vou mostrar para vocês alguns exemplos também de corretoras, tá? Mas aqui são dois exemplos de ETFs que replicam todo o mercado global, e aí eles serviriam muito bem como uma base aí da sua carteira para você ter. Vamos dizer que você queira ter 50% da sua carteira de investimentos nesse ETF, já estaria de grande valia, por exemplo. Aqui eu resolvi trazer para vocês também como é que esse ETF em específico ele funciona, né? Então, no caso, esses daqui, eles têm basicamente, eles replicam, né, mais de 9.000 empresas do mundo inteiro. Vocês podem perceber que a grande proporção é naturalmente na América do Norte, porque Estados Unidos ele possui Apple, né, o Google, né, Microsoft, então Tesla, muitas empresas gigantes, né, que estão concentradas ali. Mas ele replica também lá na Europa, Ásia, Japão, né, Austrália, então ele tem um pouco de todos os países do mundo, tá? Então essa diversificação geográfica ela é muito importante aí para você trazer uma segurança para sua carteira. Diversificação setorial, às vezes, então você também não vai ficar preocupado ali em investir, eu quero o setor elétrico, quero o setor financeiro, tá? Quero commodities, então ele vai estar pegando um pouco de todos os setores. Caso você goste muito do setor de tecnologia, né, acredita que ele vai trazer um retorno maior para você, tem também basicamente 20% aqui em tecnologia também, tá, pessoal? Então isso é muito importante. Diversificação cambial, tá? Isso aqui é excelente também, né? Porque você realmente sai daquele risco também de ter todo o seu dinheiro, todo o seu investimento e patrimônio atrelado ao real, que é uma moeda muito nova, né? Desde 94. Então a gente consegue ter uma exposição no mercado cambial inteiro também, tá? Dólar, euro e todas as outras moedas dentro da receita de cada empresa, né, do globo, tá? Essa é a ideia, pessoal. Nessa parte aqui eu também botei para vocês, tá, as top 10 empresas, né, 9 aqui no caso, né, porque ele ainda tem um valorzinho em caixa que eles deixam, né, mas as empresas que mais representam dentro desse ETF do globo, tá? Então pode perceber que a Apple, naturalmente, como é a empresa com maior valor de mercado, ela tem também uma participação maior natural nesse ETF, tá, pessoal? Aqui acompanhado seguido da Microsoft, Amazon
o Google, né, Tesla. Então, você pode ver que existem outras empresas aí, as top, né? Você indiretamente vai estar sendo sócio, né, exposto a elas também. Tá? Então, na sua carteira de investimento, você vai poder dizer, não, eu tenho Apple na minha carteira também, porque ela está dentro do ETF que eu tenho ali na carteira, ok? E como é que a gente faz para comprar um ETF? Então é muito simples também, pessoal. Aqui, ó, você cria a conta em uma corretora, tá? Por exemplo, aqui no Brasil eu coloquei a corretora Rico, né, que era uma que eu utilizava, né? E a Passfolio e a Avenue são duas corretoras para você ter acesso, no caso do VT, né, lá na bolsa do exterior, tá? Então, na Rico você compraria, por exemplo, o ETF World 11, né? E na Avenue e na Passfolio o VT. Tá? Então são 3 exemplos de corretoras aí que são excelentes, né? Eu não tenho vínculo com nenhuma delas, eu estou citando elas porque realmente são as que eu já usei, tá? E atualmente eu uso a Passfolio. E inclusive, se você tem dúvida entre outras corretoras, tem aqui no canal também um vídeo recente aí sobre corretoras para investir lá no exterior, tá? Vou deixar o link aqui para vocês. Escolher o ETF, tá? Então, depois que você tem essa corretora, você fez a remessa do dinheiro para a corretora, né? Do banco para a corretora naturalmente, e vai escolher o ETF. Então, eu quero um ETF, por exemplo, desses que eu citei, que replica o globo inteiro. Aí você vai lá, digita o código do ETF, compra e pronto. Você já está exposto aí ao mercado global, né? E já começa seu acúmulo de patrimônio, pensando sempre no longo prazo, tá, pessoal? Essa aqui é a ideia. E se você ficou com algum tipo de dúvida, pessoal, lembre-se que a gente sempre está respondendo o pessoal aqui na área de comentários, tá? E caso você queira aprender mais ainda sobre como investir da maneira certa, né? Entender sobre economia, sobre finanças, sobre imposto de renda, que é algo muito importante também, a gente tem um curso excelente, né? Bem completo, uma excelente garantia também, tá? E o link, né, do site está aqui abaixo na descrição para vocês, tá? rendaemdobro.com. Assiste nosso vídeo lá, verifica nosso site lá, as dúvidas, né, que vocês possam ter, e espero que vocês gostem, tá, pessoal? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.